Pare tudo por um instante. Respire fundo. Porque o que eu vou te dizer agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida espiritual. Existem guerras que deixam marcas no corpo. Mas há uma batalha silenciosa acontecendo neste exato momento, dentro da sua mente. E muitos estão perdendo sem sequer perceber. Você já sentiu como se algo tentasse te paralisar? Como se uma voz interna dissesse que você não vai conseguir, que Deus te esqueceu, que é tarde demais. Pois é exatamente assim que o inimigo age. Ele não começa do lado de fora. Ele começa dentro de você, nos pensamentos. Antes que alguém desista, o desânimo nasceu no pensamento. Antes que o medo domine, ele sussurrou mentiras na mente. Mas hoje o Espírito Santo quer te alertar e te despertar. Porque quem controla seus pensamentos controla sua vida. E a palavra de Deus diz em 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você não está só nessa luta. Cristo habita em você, e ele já venceu o mal. Mesmo quando o caos parece gritar, há um poder dentro de você que é imbatível. Comente abaixo. Eu escolho vencer essa batalha com Deus. A maioria das pessoas acredita que as batalhas espirituais acontecem apenas no mundo físico, nos problemas, nas doenças, nas perdas, nas decepções. Mas a verdade é que o campo de guerra mais perigoso é invisível. Ele está na mente, no silêncio dos pensamentos que ninguém ouve, mas que definem o rumo da sua vida. A Bíblia deixa isso claro em 2 Coríntios 10, 3 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso significa que suas armas não são suas palavras, sua força ou sua lógica. São espirituais. É a fé, a oração, o jejum e a palavra viva que tem poder para derrubar muralhas invisíveis. Antes que o pecado apareça, ele começa como uma ideia. Antes que o medo cresça, ele começa como um pensamento. E antes que você desista, a batalha foi perdida dentro da mente. Por isso Deus nos ensina: examine o que entra na sua cabeça, porque é aí que o inimigo tenta plantar destruição disfarçada de dúvida. Hoje o Senhor te chama para despertar. Não aceite qualquer pensamento. Não alimente mentiras. Traga tudo cativo à obediência de Cristo. Escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. A palavra de Deus nos revela em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade é profunda e ignorada por muitos. Você se torna o que pensa repetidamente. Se você pensa em medo, viverá em medo. Se pensa em derrota, caminhará derrotado. Mas se enche sua mente com a verdade de Deus, você viverá como um filho vitorioso do Rei dos Reis. Muitos não são derrotados por demônios, mas pelos próprios pensamentos. Pensamentos de dúvida, de culpa, de incapacidade. O inimigo sabe que, se controlar sua mente, controlará suas decisões. É por isso que ele ataca primeiro seus pensamentos. Porque ele sabe que antes de o corpo cair, a mente já se rendeu. Mas hoje o Espírito Santo te chama a renovar sua mente. Substitua o eu não posso por posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Troque o não tem mais jeito pelo tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A transformação começa dentro de você. O que domina sua mente controla sua vida. Então decida hoje: eu não serei escravo dos meus pensamentos, mas guiado pela palavra de Deus. Declare nos comentários: eu penso como Deus pensa. Quando uma pessoa alimenta o mesmo pensamento negativo por tempo demais, aquilo se torna uma fortaleza, um castelo espiritual construído dentro da mente. E essas fortalezas não são feitas de pedra, mas de mentiras que o inimigo faz parecer verdade. Ele diz: você nunca vai mudar. Você não merece ser feliz. Deus não te ouve. Mas todas essas frases têm um único objetivo: te afastar da presença de Deus. Muitos acreditam que estão lutando contra pessoas, mas na verdade, estão enfrentando ideias e emoções que o inimigo plantou.
É por isso que Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Deus quer quebrar essas fortalezas hoje, e a chave é alimentar sua mente com a verdade. Quando você declara a palavra, as mentiras começam a desmoronar. Quando você ora, o céu se move. Quando você crê, o inimigo perde força. Então, não aceite pensamentos que te enfraquecem. Eles não vêm de Deus. Permita que o Espírito Santo entre nas áreas que você esconde e transforme cada pensamento em fé viva. Escreva nos comentários: hoje, toda fortaleza na minha mente cai por terra em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina em Colossenses 3:2: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Isso significa que você precisa decidir o que vai dominar sua mente. Não é algo automático. É uma escolha diária, consciente e espiritual. Deus não diz: deixe sua mente flutuar em pensamentos bons. Ele diz: fixe. Coloque o foco no que é eterno, santo e verdadeiro. Renovar a mente é trocar padrões antigos por novos pensamentos vindos do céu. É escolher fé em vez de medo, esperança em vez de desânimo, adoração em vez de reclamação. Quando você se alimenta da palavra, começa a enxergar com os olhos de Deus, e a sua vida muda completamente. Pense: quantas vezes você já foi vencido por algo que só existia na sua cabeça? Ansiedade, rejeição, culpa, tudo nasce na mente. Mas você tem o poder de mudar sua história começando pelos seus pensamentos. Hoje, o Espírito Santo quer limpar a sua mente, te dar novos olhos e fazer brotar dentro de você pensamentos de paz e não de medo. Declare nos comentários: Senhor, renova a minha mente e enche-me de tua paz. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Perceba, ele não está apenas dando um conselho, ele está revelando um segredo espiritual. A sua mente é como um jardim, e tudo o que você planta nela vai crescer. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você alimenta a fé, ela floresce. Se você repete palavras de derrota, sua alma se enfraquece. Mas se você declara promessas de Deus, o impossível começa a se mover ao seu favor. O que você tem deixado entrar na sua mente? As redes sociais? As comparações? As mentiras do passado? Ou a voz do Espírito Santo que te chama para viver em paz? Lembre-se, sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Hoje decida alimentar o que te aproxima de Deus. Feche as portas da mente para o que rouba sua alegria e abra espaço para o que edifica sua fé. O Espírito Santo quer transformar seu modo de pensar e, com isso, transformar todo o seu destino. Comente com fé: eu escolho alimentar minha mente com a palavra de Deus. Muitas vezes, enxergamos apenas o que os olhos naturais mostram: os problemas, os gigantes, as montanhas impossíveis. Mas o Senhor quer abrir os olhos do seu espírito para enxergar além. Assim como Eliseu orou em 2 Reis 6:17, dizendo: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. Hoje o Espírito Santo quer abrir os seus. Você não está cercado pelo inimigo, é o inimigo que está cercado pelos anjos do Senhor. Como diz Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há uma proteção invisível ao seu redor. Há graça sobre você. Há poder te sustentando, mesmo quando você não vê. Quando a mente é dominada pelo medo, você vê apenas o impossível. Mas quando é guiada pela fé, você começa a enxergar os milagres que Deus já preparou. Não olhe mais com os olhos da carne. Olhe com os olhos do Espírito. O que parece o fim é, na verdade, o começo de um novo mover de Deus na sua vida. Declare com fé: Senhor, abre meus olhos espirituais para ver o teu agir. O medo tenta nos escravizar, mas o Espírito Santo nos lembra diariamente: você não recebeu espírito de covardia, mas de poder, amor
e domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que você não precisa se curvar diante do medo. Ele é apenas uma sombra diante da luz de Cristo que habita em você. Muitas vezes nossas decisões são guiadas pelo temor do que pode dar errado, pelo receio do julgamento alheio ou pelo peso do passado. Mas Deus nos chama a uma vida de ousadia, confiança e fé inabalável. Ele quer que você saiba, não está sozinho, não será vencido, e não há desafio que ele não possa transformar em vitória. Hoje permita que o Espírito Santo renove sua coragem. Lembre-se, cada vez que você escolher confiar em Deus, você fortalece seu espírito e derruba barreiras invisíveis. Não olhe para a grandeza do problema, olhe para a grandeza de Deus em você. Ele é maior, mais forte e mais poderoso do que qualquer dificuldade que você enfrente. Escreva nos comentários: eu recebo coragem de Deus para vencer todo medo. Jesus nos ensinou em Mateus 16:24-25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Isso significa que uma vida de vitória exige entrega total. Não é sobre glória própria, conforto ou reconhecimento humano. É sobre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Negar a si mesmo não é fácil. É resistir aos desejos da carne, aos pensamentos egoístas e aos caminhos que nos afastam de Deus. É tomar a cruz diariamente, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Mas há um propósito. Cada passo de fé, cada escolha de santidade, cada pensamento submetido a Cristo fortalece sua mente, seu espírito e sua vida inteira. Hoje, ore para que Deus te dê um coração comprometido, uma mente focada e um espírito que deseja exaltar seu nome em todas as áreas da vida. Não busque seus interesses, mas busque primeiro o reino de Deus, e tudo o mais será acrescentado. Comente: Senhor, quero viver para ti em todos os meus pensamentos e ações. Senhor, que a tua presença nunca se afaste de mim. Que em cada momento, nos vales sombrios ou nos altos montes, eu sinta tua companhia, tua direção e tua proteção. Que nos dias de incerteza, tu fores a luz que clareia o caminho. Que me des graça para vencer qualquer desafio, força para suportar qualquer dificuldade e sabedoria para tomar decisões alinhadas à tua vontade. Deus, ensina-me a depender totalmente de ti. Que meus pensamentos estejam sempre alinhados à tua palavra, que minha mente seja renovada diariamente pelo teu Espírito, e que minha vida reflita a tua verdade. Que eu viva com coragem, fé e confiança, sabendo que em Cristo nada é impossível. Lembre-se, a vitória não vem da sua força, mas daquele que habita em você. Ele é maior do que qualquer desafio. Que seus pensamentos, palavras e ações demonstrem essa verdade todos os dias. Comente agora: eu confio plenamente em Deus e em seu poder em minha vida.